Olá a todos que estão assistindo esse vídeo. Hoje falaremos um pouco sobre o Porto de Suape. Bem, os alunos que irão apresentar esse trabalho é Alexandre Natan, Amanda Ferreira, Emerson Pereira e o Ellison Batista. Olá, meu nome é Alexandre e hoje falaremos sobre o Porto de Suape. Bem, o Porto de Suape é privativo ou organizado? Bem, o Complexo de Suape surgiu como instituição pública em 1978, por meio da Lei Estadual nº 7.763, que criou a empresa Suape Complexo Industrial Portuário, cuja finalidade era administrar a implantação do distrito industrial, o desenvolvimento das obras e a exploração das atividades portuárias. E hoje é administrado pela estatal chamada Suape, Complexo Industrial Portuário, governador Heraldo Guerreiros, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, por autorização do governo federal, pelo convênio firmado em 9 de abril de 1992. Terminais do Porto de Suape. O Porto de Suape dispõe de 785 mil metros quadrados de área alfandegada e conta com a oferta dos terminais de contêineres e carga geral Tecon Suape, que é o maior terminal alfandegado do complexo, com 380 mil metros quadrados. Local Frio, 91 mil metros quadrados. Wilson Sons Logística, 60 mil metros quadrados. E o Porto Seco JSL, com 150 mil metros quadrados. Para o armazenamento de granéis líquidos, Suape dispõe de uma tancagem de 700 mil metros cúbicos, distribuídos em 5 terminais de armazenamento de combustíveis. Suape também possui 2 pátios públicos, que somam 18,7 hectares de área, com capacidade para movimentar 250 mil veículos por ano. Tipos de carga que são movimentadas tanto na exportação quanto na importação do porto. Das 23,4 milhões de toneladas de carga movimentadas em 2018 por Suape, 17,6 milhões de toneladas foram de granéis líquidos, óleo diesel, gasolina, querosene de aviação, óleo bruto, entre outros derivados. Cargas que representam 75% da movimentação do porto e teve crescimento de 0,55% em relação a 2017. O volume faz Suape um hub port desse tipo de carga do norte e nordeste. Já os granéis sólidos tiveram crescimento de 22%, saltando de 382,9 mil toneladas em 2017 para 465,5 mil em 2018. Essa elevação se deve ao incremento na movimentação de trigo, que registrou uma alta de aproximadamente 25%, ou seja, 80,9 mil toneladas a mais comparando-se com 2017. A cabotagem, que continua sendo o principal navegação em Suape, teve crescimento de 3% em relação a 2017, somando 15,7 milhões de toneladas. Destaque-se mais uma vez para os derivados de petróleos, que registraram 6,4 milhões de toneladas na cabotagem, seguindo pelos óleos brutos de petróleo com 3,9 milhões de toneladas. Tipos de embarcações que o porto recebe. Recebe navios petroleiros de até 170 mil toneladas por porte bruto, tendo 17,7 metros de profundidade e bacia de evolução com 20 metros de profundidade em alguns pontos. Possui 5 braços de carregamento e opera navios dos tipos Aframax e Suezmax. Granéis líquidos, petróleo e seus derivados, sendo os principais movimentados diesel, gasolina, GLP, querosene de aviação, gasolina de aviação, óleo combustível para bunker e termoelétricas, nafta petroquímica, produtos químicos, álcoois, óleos vegetais e etc. Contêineres carga geral, dentre elas, veículos no sistema roll-on roll-off, cargas eólicas, açúcar em sacos, chapas de aço. Granéis sólidos, trigo, clinker e escória. Tipos de carga movimentada no porto através da cabotagem. A principal carga de cabotagem transportada são os granéis líquidos, com 7 milhões de toneladas movimentadas de janeiro a julho de 2016, crescendo 20,78% em relação ao igual período de 2015, quando foram movimentadas 6 milhões de toneladas. Em 2016, as principais mercadorias movimentadas foram produtos como o óleo diesel, óleo bruto de petróleo, GLP, óleo combustível e querosene de aviação. As demais cargas foram containerizadas. Produtos químicos orgânicos, arroz, aço, máquinas, aparelhos e materiais elétricos.
Professora, eu irei falar sobre a importância do porto para a sociedade local, mas antes de entrar nesse assunto, eu irei abranger, né, as regiões que ficam perto do porto, os locais que englobam o porto que ficam ao redor dele. E o porto de Suape, ele encontra-se no litoral sul do estado de Pernambuco, entre a foz dos rios Ipojuca e Maçangana, e entre o Cabo de Santo Agostinho e o Pontal do Cupe, com uma distância de 40 quilômetros até o sul da cidade de Recife. O complexo industrial portuário de Suape ele ocupa 13.500 hectares em meio a áreas de uso industrial, de preservação ambiental e cultural e sem interferência às atividades urbanas locais. E não falando do porto de Suape, mas falando com o porto em geral em si, geralmente ele é o maior ponto de arrecadação de impostos do município e também é o metro quadrado que mais gera receitas tributárias para a sociedade local. E com o Porto de Suape, obviamente não foi diferente, já que o Complexo Industrial Portuário de Suape ele surgiu como uma das ações estruturadoras para o desenvolvimento metropolitano integrado proposto no Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Recife, e isso em 1975. E desde então, o intenso desenvolvimento de Pernambuco tem sido fortemente relacionado à atração de diversas empresas para o complexo industrial portuário de Suape, e consolidando Suape como o maior polo de atração de investimento do estado. E a partir da análise socioeconômica da área de influência direta do porto, especialmente dos municípios onde ele se localiza, é possível entender os impactos de atividade portuária em Ipojuca e no Cabo de Santo Agostinho. Nesse sentido, o plano diretor desses municípios surge como um instrumento básico para o planejamento de implantação de política de desenvolvimento urbano, de modo a nortear a ação dos agentes públicos e privados. E como eu disse lá em cima, ele fica englobado por algumas regiões, né? Ipojuca, Maçangana, Cabo de Santo Agostinho, mas dentre esses municípios, essas regiões, impactados pelo porto, o que mais se destaca é o Ipojuca, que apresenta um bom nível de rendimento capital. E ademais plano diretor de Ipojuca dispõe que o zoneamento das áreas de Ipojuca, que engloba Suape, deve estar em concordância com as diretrizes encontradas no plano diretor de Suape também, de forma a potencializar a infraestrutura existente e maximizar eficiência urbana projetada para o complexo. E para isso o município ele prevê a revisão das diretrizes do uso e ocupação do solo, com a incorporação das recomendações dos planos setoriais e do plano diretor de Suape, tendo por objetivo organizar o crescimento e desenvolvimento municipal, além de estabelecer a função social da cidade e da propriedade. O o plano diretor de Pujuca visa garantir também uma maior harmonização de crescimento econômico do território em busca de integração regional e melhoria de qualidade de vida da população. Então dá para ver, né, professora, que o Porto de Suape ele está diretamente ligado às regiões que abrange ali, né, em volta dele. Mesmo a cidade mais perto estando a 40 quilômetros do porto, ele interfere não, né? Ele agrega diretamente a essas cidades e ele acrescenta de vários modos, né? Dando empregos, gerando infraestrutura nos locais que estão em volta deles e muitos outros benefícios.
Professor, agora falando sobre a Interlândia do Porto de Suape, então, eu não consegui achar muita informação sobre. Eu pesquisei bastante, olhei PDFs, olhei sites, redes sociais e acabei não achando muita coisa, mas a Interlândia do Porto dá para se perceber que ela é bastante vasta e basicamente ela é usada para interligar o porto com outras regiões. Por exemplo, ela tem bastante acessos terrestres, como acessos rodoviários, ferroviários e dutoviários. Apesar do ferroviário, ele, como é que eu posso dizer, ele não ser, ele não é usado com tanta frequência, né? E ele não, como é que eu posso dizer, passa diretamente na interlândia do porto. Ele meio que passa em volta assim do porto. Aí por isso que eu só resolvi mencionar ele por causa disso. Mas o acesso rodoviário, por exemplo, ele tem vias importantes para interligar ele com outros locais. Por exemplo, ele tem a BR-101, o PE-060, como as principais rodovias para conexão com a sua Interlândia. Mas ele não tem só essas duas rodovias também, e ele tem outras também muito importantes para a sua conexão com o porto, que é a BR-232, a BR-408, o PE-045, o PE-042, o PE-038, o PE-028 e o PE-009. E para a parte dos dutoviários, pela parte dos dutos, na verdade, o transporte dutoviário, ele transporta bastante produtos químicos, GLP e derivados do petróleo. E é isso, professor. A informação que eu achei sobre a Interlândia do Porto. Praticamente é só usada muito para interligação com outros locais, né? Conexão com outros locais, outras regiões. E é usado para movimentação de cargas e para facilitação de alguns granéis líquidos. E é isso, professor. Continuando o nosso trabalho, qual a carga é recordista na movimentação deste porto? Bem, a carga recordista na movimentação do porto de Suape são os de granéis líquidos, né? Que são os combustíveis, o GLP, os óleos minerais, entre outros, consolidando Suape como o maior cubo de granéis líquidos do país. Esse tipo de carga representa 74% de toda a movimentação do porto e também é responsável por Suape ser o principal porto de cabotagem do Brasil. Aí, quais os tipos de área de armazenagem existente neste porto? Bem, para o armazenamento de granéis líquidos, Suape dispõe de uma tancagem de 700 mil metros cúbicos, distribuído em 5 terminais de armazenamento de combustíveis. Suape também possui 2 pátios públicos que somam 8,7 hectares de áreas com capacidade para movimentar 250 mil veículos por ano. Referente aos dados técnicos do Porto de Suape, ele conta com profundidade de 8 a 20 metros na bacia de evolução, pias e caixa de atracação. Sua área total do porto organizado é de 3.232,58 hectares. Já a bacia de evolução do porto externo conta com profundidade em alguns pontos de 20 metros e largura de 1.200 metros. A bacia de evolução do porto interno tem profundidade de 15,5 metros e largura de 580 metros. O canal de acesso, com 5 km de extensão, 300 metros de largura e 16,5 metros de profundidade. Já o canal de navegação interno, com 1.430 metros de extensão e 450 metros de largura. Falando um pouquinho sobre a área de atracação e moldes do porto, o porto possui um molde de pedra de proteção em L com 3.100 metros de extensão e abriga 4 pias de granéis líquidos, PGL1, PGL2, PGL3A e PGL3B, um cais de múltiplos usos, uma atacagem flutuante de GLP.
Chegamos agora ao final e eu queria agradecer a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado e até uma próxima.